Então é formado por ródio, platina, uma das ligas, e na outra apenas platina. Então uma das ligas você tem 90% platina e 10% ródio, o ródio também é caro, e na outra 100% platina. Então olha a faixa de utilização de -50 até 1768, uma temperatura bem elevada. Então analise que os termopares anteriores que a gente viu que já trabalhavam em temperaturas altas, por exemplo, o tipo N, vai até 1300 graus. Esse aqui vai até 1768. A força eletromotriz produzida vai de menos 0,236 mV a 18,693 mV. Então essa temperatura alta favorece a utilização na indústria siderúrgica, na parte de fundição, na metalúrgica, a produção de cimento, cerâmica, vidro e também pesquisa científica. Imagine que você precisa trabalhar num laboratório com uma temperatura alta, precisa medir essa temperatura. Poderia utilizar um termopar do tipo S, na parte de pesquisa também. Aí tem o tipo R, parecido com o anterior. O que muda? É a composição. Então veja ali que no tipo S era 90% platina, 10% ródio. Aqui 87% platina, 13% ródio. O outro 100%. Então a temperatura de utilização é basicamente a mesma, na verdade, menos 50 até 1780. Então observe o anterior. Só muda um pouquinho a força eletromotriz, porque lembra, a força eletromotriz é função do material, o do material já altera um pouquinho a força eletromotriz, e a temperatura. Então, para qual que é a utilização do termopar tipo R? Ele tem a mesma faixa de temperatura do anterior, então são as mesmas do tipo S. Aí um outro tipo de termopar que nós temos é o tipo B. O tipo B é formado por duas ligas, as duas têm platina. Uma é platina e ródio, a outra também é platina e ródio, que muda são as composições. Uma é 87% de platina, 13% ródio. A segunda liga, 93,9% platina e 6,1% de ródio. Então a faixa de utilização é de 0 a 1820. Então veja que o anterior é 1768, já é alto, e quem aumentou ainda mais, 1820. Só que ele não trabalha com faixas negativas. Então ele vai de 0 graus a 1820, a força eletromotriz de 0 mV a 13,820 mV. Então também é utilizado para temperaturas altas, normalmente utilizado em temperaturas superiores a 1400 graus para justificar, né, para ser um elemento mais caro, utilizado nas indústrias vidro, siderurgia e alta temperatura em geral. Aí esses são os termopares nobres. Além dos termopares nobres, nós temos os termopares especiais. O que são os termopares especiais? Eles oferecem características especiais, eles são feitos para situações específicas, situações peculiares, situações em que os outros termopares não vão dar conta, mas eles têm algumas restrições de aplicação que você tem que considerar para cada um deles. Então esses termopares especiais, como eles foram feitos para algumas situações específicas, eles são classificados como os novos tipos de termopares, que foram desenvolvidos para atender aquelas condições em que os outros não poderiam ser utilizados. Então, um dos termopares especiais que existem é o de tungstênio-rênio. Uma liga de tungstênio, a outra de rênio. Esses termopares podem ser utilizados continuamente até 2.300 graus Celsius. Você consegue imaginar isso, utilizar até 2.300 graus Celsius? O outro ali, o nobre, 1.820, já é uma temperatura bem elevada. Imagine esse que vai até 2.300 graus Celsius. E ainda, se for por um período de tempo rápido, até 2.750 graus. Então, claro, que se ele ficar um longo período nessa temperatura acima de 2.300, chegando ali perto de 2.750, você vai danificar o teu instrumento. Mas se for muito necessário por um curto período de tempo, ele pode ser utilizado. Então, o outro que existe é irídio e ródio, uma liga, e a outra apenas irídio. Então, 40% de irídio e 60% ródio. Tá? E o outro só irídio. Então, esses termopares eles podem ser utilizados por períodos limitados até 2.000 graus Celsius. Também feito ali para temperaturas bem elevadas. Um outro termopar que existe, ele é muito parecido com o anterior que a gente viu, que é o termopar B, que era um termopar nobre. Esse aqui ele foi feito, esse termopar especial, com 40% de platina, 60% de ródio. 80% de platina outra liga e 20% ródio. Ele é um pouquinho parecido com o tipo B, que é 87, 13%, 93,9, 61%. Ele tem uma certa semelhança. Tá? Só muda ali as composições. Então eles foram feitos para substituir o tipo B, para você poder trabalhar ainda com temperaturas um pouco mais elevadas. Então, o tipo B já trabalha com temperatura elevada. Esse você consegue um pouquinho mais. Então, foi feita uma adaptação no tipo B, por isso que ele é um tipo especial, para você poder trabalhar
continuamente até 1.600 graus. E se for por um curto período, pode utilizar ali em torno de 1.800, 1.850 graus Celsius. Então, temperaturas bem elevadas, tá? Um uso parecido com o tipo B, só que ainda temperaturas um pouco maiores. Um outro que existe, esse foi desenvolvido para trabalhar em temperaturas criogênicas, temperaturas bem baixas. É uma liga com ouro e ferro e cromel. A gente já viu anteriormente o cromel também. Então essa liga especial, esse termopar, ele foi desenvolvido para trabalhar com essas situações criogênicas. Então, professor, vou escolher o termopar. Qual que eu escolho? Primeira questão, você tem que saber a tua condição de processo. O que você vai medir? Ah, eu estou fazendo aqui um iogurte. Preciso comprar um termopar especial, mandar um termopar nobre? Não, você não vai trabalhar com uma temperatura tão alta. Eu uso o mais barato que for possível. De uma forma geral, o que eu sempre digo para os meus alunos, qual é o instrumento certo? Aquele que vai servir para você e que você vai gastar o mínimo possível. Porque às vezes o instrumento caro ele serve para a tua situação, mas não justifica o preço. Então você vai comprar o mais barato, mas que seja bom e que funcione para a situação que você esteja trabalhando. Então você tem que conhecer os seus limites de temperatura. Qual é a tua temperatura máxima ou mínima que você vai trabalhar? O limite que você vai utilizar para você escolher um termopar que abranja essa faixa. Lembre-se, nunca é bom de trabalhar com os instrumentos perto do máximo nem do mínimo. Então você escolhe, pega a tua temperatura máxima e mínima e compra um que tem uma temperatura máxima maior e uma mínima menor para você não trabalhar perto dos extremos. Agora o meio, por quê? Se você tiver um material que vai degradar, que vai reagir quimicamente com o material do teu termopar, aí você vai ter que cuidar. Então você tem que analisar as suas temperaturas máximas e o tipo de meio que você está trabalhando. Tá? Então a seleção de materiais de tubos e postos de proteção que você vai proteger o teu termopar, se você precisa de uma proteção metálica, de uma proteção cerâmica, tudo depende da temperatura, da pressão e do material que você estiver utilizando. Então são alguns cuidados que você tem que ter para você escolher o teu termopar de forma correta. Os termopares, eles são muito bons para serem utilizados. E usualmente você consegue uma boa aproximação linear das suas equações. Então você consegue medir a correlação da força eletromotriz em função da temperatura. Então, assim, cada temperatura vai ter uma tensão equivalente. A gente viu as faixas nos termopares ali. Você vai ter aquela faixa de mínimo e máximo e você vai ter várias medições de voltagem, diferença de potencial entre o máximo e o mínimo, e cada uma delas vai representar uma temperatura. Então você consegue construir tabelas, existem tabelas de termopar, elas são super simples de trabalhar. Então você consegue, com o multímetro, por exemplo, ver a diferença de potencial e com isso ir na tabela e saber qual é a temperatura. Só sempre tem que lembrar de ver qual foi a referência que a tabela foi feita, que usualmente elas são feitas a 0 graus. Então, se você digitar no Google, termopar tipo J, tabela, termopar tipo K, tabela, termopar tipo E, tabela, aparece um monte. Usualmente as tabelas são em milivolts. Então aqui você tem as temperaturas, né? Então aqui, ó, 210, 211, 212, você tem a voltagem, a diferença de potencial em milivolts, usualmente. Esse site que eu vou passar para vocês, não estou fazendo propaganda nenhuma, é que o mesmo livro que eu utilizei para estudar, um deles tinha essa indicação. Eu consegui baixar tabelas de termopares e termoresistores nesse livro. Então você clica nesse site, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, se você quiser umas tabelas de termopar, para ver como é que é, para confirmar com o que você tem, se você já trabalha com isso, ou simplesmente para você conhecer, quiser dar uma analisada, quiser ter essas tabelas, eles permitem o download. Usualmente as tabelas estão em milivolts, a diferença dessa é que elas estão em microvolts, mas é só ajustar ali. Então você vai ali nesse site, clica ali, vai estar na descrição do vídeo, informações técnicas, vai achar ali, clicar em informações técnicas, vai clicar em termopares e tabelas. Então, acha ali o item informações técnicas, vai para a parte de termopares e tabelas. Mas não precisa baixar também necessariamente nesse site, que eu achei legal porque ele já tem num PDF só várias tabelas. Mas só de você digitar no Google, você já acha as tabelas. Então, ó, observem que as tabelas elas vão ter algumas informações. Aqui vai estar pequenininho, tá ruim para vocês olharem. Mas se você ler aqui em cima das tabelas, está dizendo que a junção a 0 graus. Ou seja, a tua referência, a tua junta de referência para essa tabela foi feita a 0 graus. Então, para ela dar exatamente igual ao teu valor, você tem que deixar a tua referência em 0 graus. Ah, professor, se não tiver?
aí você tem que somar ainda o potencial da temperatura ambiente, você tem que corrigir. Usualmente os termopares mais modernos eles já fazem essa correção, senão você pega o valor, você sabe que foi feito para 0 graus, só vê quanto que é a tua temperatura ambiente, vê a diferença potencial e soma ali junto na tua tensão. Então essas tabelas existem normas internacionais, então como a escala prática internacional de temperatura, por exemplo. Então se constrói essas tabelas fazendo-se dentro dessas normas. Usualmente você compra um termopar do fabricante, ele vai te dar as informações, tá? E essas tabelas elas são construídas com a junta de referência a 0 graus. Se você conseguir deixar a tua referência a 0 graus, sei lá, por um gelo, alguma coisa ali, você vai ter um valor bem próximo, senão você tem que fazer uma correçãozinha do valor para a temperatura ambiente. Então, com essas tabelas, você também consegue ter gráficos. Gráficos relacionam a temperatura com diferença de potencial, com milivolts. Então, esses gráficos eles são retas. Usualmente eles são aproximados para retas. Então, cada termopar vai ter sua característica. Termopar tipo E, tipo J, tipo T. Então, você tem ali a milivoltagem, representa uma temperatura de tanto. Então, você pode tirar essas informações ali da tabela. Super simples de mexer, não tem muito segredo. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver de termopares. Termopares são importantíssimos. Estudem, utilizem termopares quando possíveis. Mas eles não são as nossas únicas opções. Nós também temos outras opções. Aqui eu não vou trabalhar todos os possíveis medidores de temperatura com vocês, mas eu estou dando uma boa base, uma boa noção para vocês trabalharem. Uma outra linha de medidores de temperatura que existe são os termorresistores. Então, os termorresistores, eles diferentes dos termopares, que a gente pega a diferença de potencial, corrente circulando ali, mas a gente mede em milivolts, aqui a gente trabalha com a resistência. A temperatura também é a função da resistência elétrica. A resistência à passagem de corrente elétrica. Tá? Então, os termorresistores, a termorresistência também é chamado de RTD, são os RTDs. Então, o que funciona? São medidores de temperatura também, que eles se baseiam na medição de temperatura como função da resistência. Então, a resistência à corrente elétrica, ela também é uma função de temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistência elétrica. Por quê? Você sabe que você tem átomos. Esses átomos têm elétrons, prótons, certo? Tem carga positiva e negativa. Então esses elétrons eles estão em movimento, eles vibram, eles se movimentam. Então, à medida que a temperatura aumenta, os átomos eles vão vibrar mais. Ele vai ter uma amplitude maior, uma frequência maior a vibração. E essa frequência maior vai fazer aumentar a resistência à passagem. A resistência elétrica vai aumentar conforme aumenta a temperatura, porque aumenta a vibração dos átomos das moléculas. Isso vai se atrapalhar, digamos assim, entre aspas, ou numa linguagem simples, a passagem da carga, da corrente. Então, põe uma resistência maior, o aumento da temperatura. Então, você pode calibrar, porque a resistência também é uma propriedade, o quê? Termométrica, uma propriedade que varia com a temperatura. Então você sabe que uma resistência tanto representa uma temperatura tanto. Aumentou, vai ser uma temperatura maior. Diminuiu, uma temperatura menor. Existe uma calibração para isso. Então eu já falei para vocês que os termorresistores, as termorresistências, também são chamados de RTD, porque é um acrônimo do inglês. Então eles são denominados por Resistant Temperature Detector. Então é um R, T e um D. Por isso que elas recebem esse nome, né? Seria uma resistência, né? Os detectores de temperatura e resistência, tá? Então, porque eles se relacionam a resistência com a temperatura e os detectores ali. É assim que funciona. Então, os termorresistores, os que funcionam nessa base dos RTDs, eles têm algumas características. Ele trabalha com metal, e esse metal se deseja que ele tenha um ponto de fusão elevado, que as propriedades físicas sejam estáveis, que ele tenha grande resistência à oxidação e também à corrosão, então ele tem algumas características, e que ele tenha ductibilidade e resistência mecânica. É isso que se deseja nos materiais metálicos para se fazer os RTDs. Então, existem diversos materiais que podem ser utilizados, o ródio, o ferro, o cobre, o níquel e platina. Mas eu coloquei a platina em vermelho, porque dentre essas características que eu citei, quem tem a melhor de todas elas é a platina. Então, RTDs também são medidores de temperatura assim, muito legais. O PT100, que eu já vou explicar o que é um dos mais vendidos, um dos mais utilizados. Muitos lugares têm dado preferência até em relação aos termopares. Aí depende da tua
situação, naquilo que você vai trabalhar. Então a platina é o melhor para fazer o RTD. Tá? Então a platina é o metal que mais se enquadra nas características desejáveis. Então é o metal que mais se utiliza nesses sensores. A maioria dos sensores de termorresistência utiliza platina. Então, por isso, eles têm adquirido um certo espaço nas condições de eles têm alta estabilidade mecânica. Então, isso é uma característica muito desejável nos medidores de temperatura. Além da estabilidade mecânica, ele apresenta estabilidade térmica, resistência à contaminação, e conforme você vai usando, ele tem um baixo índice de desvio por envelhecimento e o tempo de uso. Então, são características muito positivas no medidor de temperatura. Então, uma dificuldade aqui é o quê? A platina. Platina é o que nós vimos anteriormente? Caro. Então aqui está o meu sistema. Ó. Então usualmente você vai ter uma espiral de platina. Tá? Então você vai ter, o teu cilindro pode ser de proteção aqui de vidro ou de cerâmica. Aí depende da condição que você vai trabalhar. Quanto você precisa precisar. Você precisa proteger esse teu sistema. Então você tem os condutores. Então aqui é o espiral de platina. Tá? E ele está protegido por um corpo, digamos assim. Vai proteger, que ele pode ser de diversos tipos de materiais, como exemplo aqui, o vidro e a matriz cerâmica. Então, os RTDs eles têm muitas vantagens. Usualmente, quando eu estou falando de vantagem, eu estou comparando com os termopares. Eles possuem uma exatidão maior. Então, eles são eles são precisos. O erro deles é menor. O termopar, como a gente viu anteriormente, ele aceita até ele apresenta uma faixa de erro, mas que para muitas situações eles são aceitáveis. Então você não precisa ter todo um sistema de fiação especial para você conseguir fazer a ligação. Eles têm boa reprodutibilidade, você consegue o mesmo resultado várias vezes, né? Ele tem uma boa exatidão ali. Então, você consegue utilizá-lo com largas distâncias, não existe limitação de distância para operação. E eles substituem, sim, em muitos casos e de uma forma vantajosa, os termopares. Então, tudo depende daquilo que você vai utilizar, gente. Aquilo que eu falei, o certo e o errado. Não, depende do que eu vou utilizar, depende do que eu vou trabalhar. Claro que pela lógica eu vou escolher o que é o mais barato, né? Então, assim, se você pegar uma temperatura, sei lá, vamos imaginar, de 100 graus, um RTD e um termopar, possivelmente o termopar vai ser mais barato. Então, se você pegar sensores, além do termopar, outros que trabalham na mesma faixa de operação, possivelmente o RTD vai ser um pouquinho mais caro. Só que ele tem algumas vantagens, questão da precisão, né? Então, ele é mais caro que os outros sensores de uma forma geral. Platina encarece. Então, quando você trabalha no limite máximo, ele se deterioriza pouco com o passar do tempo. Mas se você trabalhar no limite, ele vai se deteriorizar-se com mais facilidade quando você trabalha nessa condição de máximo. Então você utiliza um bulbo, que a gente vê ali um corpo. Esse corpo tem que estar em equilíbrio térmico, o que não ocorre no termopar, porque as diferenças de potencial dependem das temperaturas das juntas, não da temperatura do meio do caminho. E o tempo de resposta dele, por exemplo, se você tem uma mudança, ele leva mais tempo para responder à mudança. Então ele tem um elevado tempo de resposta. As termorresistências, eles recebem os nomes de acordo com a resistência. Essa resistência usualmente é medida em 0 graus Celsius, é a minha temperatura de referência. Então, se a resistência da platina, do material que eu estiver utilizando ali, ela for 100 ohms, ela recebe o nome de PT100. Então, esse é PT por causa da platina e o 100 por causa da resistência de 100 ohms. Se fosse uma resistência de 500 ohms, ele seria um PT 500. Ohm é o símbolo de resistência. Então, a resistência é 1000 ohms. O termoresistor, que tem uma resistência de 1000 ohms a 0 graus, ele recebe o nome de PT1000. Beleza? Então, assim, dentre os termoresistores, o PT100 é o mais utilizado. Então, o PT100 tem sido amplamente utilizado. Tem crescido muito a utilização do PT100. Então, dentre os termoresistores, o PT100 é o mais utilizado no mundo, porque ele tem uma estabilidade bem adequada, uma repetibilidade boa, uma precisão boa, além de trabalhar numa faixa de operação bem razoável, suficiente para a maioria das indústrias aí, porque nem todas vão trabalhar lá com mais de 1000 graus. Veja, ele chega até 850, tem termoresistor que vai chegar no máximo até 600. Eles têm essa desvantagem em relação ao termopar. O termopar você consegue alguns até com 2000 graus. Aqui não ocorre. Tá? Então esse PT100, que é o mais utilizado, ele está na faixa de menos 250 a 850. Usualmente eles têm uma faixa até menor do que essa. Tá? Então você consegue o PT100 nessa faixa. Aí você sempre vai ter que ver com o fabricante. Tá? Se você precisar trabalhar com temperatura até 600 graus, beleza. Se precisar de passar de 600, você vai ter que dar uma consultada no fabricante e ver se não vai danificar muito
o tempo de vida dele, aí talvez fosse mais vantajoso você comprar um termopar nobre, um especial. Então aqui a gente tem uma montagem da cápsula do PC100, ó. Você tem o isolador, os condutores, tem a questão do bulbo de resistência, a bainha, tá? Então tem o teu sistema. Então uma pequena comparação dos RTDs, os termoresistores, com os termopares. Então aqui o critério de escolha. Não é fácil. Qual que eu vou escolher? Depende da minha situação. É aquilo que eu falo. De preferência, aquilo que sirva, que seja mais barato. Mas mesmo profissionais que têm bastante conhecimento, eles podem ter algumas dúvidas entre escolher um termopar e um termoresistor. Então, os critérios de escolhas deles têm que ser levado em conta vários fatores. E um deles, com certeza, é o quê? A experiência, né? Conforme você trabalha com isso, você conhece o seu sistema, então tem que ser um conhecimento técnico. Você tem que saber com aquilo que você está trabalhando, dominar o seu sistema, conhecer as suas condições de operação e conhecer o produto que você vai comprar. Então, você e a tua equipe tem que ter um conhecimento técnico para fazer uma escolha mais adequada. Né? Você tem que saber onde ele vai ser instalado, para saber, né, as características do meio, para ajudar a escolher o material, o custo, claro que usualmente você quer um custo que seja mais barato. E algumas vantagens do termopar em relação ao RTD. Então, o termopar e o RTD tem situação que você vai poder utilizar os dois, mas de uma forma geral, o termopar tem a vantagem do custo. O termopar é mais barato que os RTDs. Mas, como eu disse, de uma forma geral, se tem feito termoresistores mais barato. O preço vem caindo nos últimos anos, mas ainda o preço do termopar é mais barato. Então, o termopar, se você trabalhar em alta temperatura, lembra aquilo que eu falei? Você trabalhar no máximo de temperatura do RTD, ele vai deteriorizar. Pá, palavrinha difícil, hein? Ele vai deteriorizar. Mas o termopar não, ele tem mais uma robustez. Na temperatura maior, ele consegue aguentar mais a temperatura alta e vibrações mais elevadas. Então, o termopar tem essa vantagemzinha em relação ao RTD. Os termopares podem operar até 1800 graus, né? Falando dos termopares básicos, mas ainda tem os nobres especiais que conseguem temperaturas mais elevadas. Mas de forma geral, o termopar trabalha até 1800 graus. Os RTDs até 600 graus vão bem. Passando disso, dependendo do caso, até no máximo uns 850. Então, se você trabalhar numa fábrica que tem que ter temperatura muito alta, possivelmente vai ser um empecilho usar os termoresistores. Tá? Mas agora a desvantagem do termopar em relação ao RTD. Então, os RTDs eles são mais estáveis, eles têm uma estabilidade maior. Então, a estabilidade é maior no RTD do que nos termopares, exceto nos casos especiais, porque eles são feitos específicos para algumas situações, mas que eles são caros também. Mas de uma forma geral, comparando os dois, os RTDs, os termoresistores, são mais estáveis do que os termopares, de modo geral. Os termopares, eles fazem mais ruídos, tá? Então eles são mais susceptíveis a ter ruídos no trabalho, com a milivoltagem, do que na resistência. Tá? O termopar você tem que sempre estar calibrando, porque conforme você vai utilizando, né, vai modificando o teu sistema. Então você tem que fazer uma calibração com mais frequência no teu termopar. Então aqui nós encerramos os medidores de temperatura, vimos vários, mas de uma forma geral nós vimos os básicos mesmo. Existem muitos outros, mas a gente viu os mais importantes, os mais trabalhados. É isso aí, pessoal. Nos vemos em breve. Até as próximas aulas. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom?